Lene. Felipe, olha só, para você em casa também, as queimadas na Amazônia tiveram uma queda de 23% este ano em relação ao mesmo período do ano passado, né? A análise é do chefe da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, comentarista do canal O Agro Mais, a partir de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E o Evaristo está conosco. Evaristo, boa noite. Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Marcelo D'Angelo, a partir da informação que você repassava a ele na noite passada, trazia essa informação. A importância desses dados, o olhar de vocês que tratam do assunto sobre esses dados, Evaristo. Bom, acho que primeiro você disse bem, são dados, não é? Não se trata de interpretar, de dizer eu acho, porque mesmo nesse domingo tinha gente nos jornais dando entrevista e dizendo que as queimadas na Amazônia estavam aumentando, etc, etc. Não é o que mostram os dados do satélite, né? Nós tivemos, do dia 1º de janeiro deste ano até o dia 12 de julho, quer dizer, ontem, uma redução de 23% nas queimadas comparadas com o ano passado. Pode ser que isso aumente em setembro, em agosto, pode até ultrapassar o que aconteceu no ano passado, mas o fato é que nós estamos tendo essa redução de queimadas na Amazônia, estamos tendo também redução na Caatinga, redução nos cerrados. É uma boa notícia, né? É uma boa notícia. Evaristo, o que se dá essa redução e o que fazer para que ela se mantenha? Bem, essa pergunta é fundamental, porque as queimadas são uma tecnologia agrícola. Elas não podem ser confundidas com incêndios. Tem muita gente que já sai falando de incêndio, incêndio florestal. Não, não é nada disso. A tecnologia agrícola. O agricultor ele põe fogo no pasto para controlar carrapato, pragas do gado. Ele põe fogo em restos de cultura. Ele usa o fogo para renovar uma pastagem, para limpar. É uma tecnologia do Neolítico. Nós temos outras tecnologias. A Embrapa tem alternativas para que o agricultor não use o fogo. Se você olhar o estado de São Paulo, até poucos anos atrás, nós queimávamos a palha da cana-de-açúcar. Quando chegava a época da colheita da cana, era fogo para tudo quanto é lado no estado. Isso desapareceu porque se adotou uma tecnologia, novas máquinas que permitem a colheita da cana crua. Da mesma forma, o único jeito de reduzir queimadas na Amazônia, em qualquer lugar do Brasil, é fazendo evoluir a agricultura, é dando condições ao agricultor para que ele possa adotar essas tecnologias e não esquecendo os produtores ou, pior ainda, criminalizando os pequenos agricultores da Amazônia. A gente divulgou esses dados ontem, né, e alguns veículos repercutiram, mas não com a força que quando aumenta o número das queimadas, né? Como é que é essa, você que acompanha esse assunto no dia a dia e tem toda uma implicação disso na economia, como é que você vê isso na Embrapa? Porque, afinal de contas, quando tem qualquer aumento, é uma manchete internacional. O Brasil caem de pau no Brasil, né? Quando há uma redução de 23%, que é um número significativo, não se ganhou os mesmos espaços. Por que isso, hein? Qual a avaliação? Primeiro eu vou fazer um reparo no que o colega disse, porque repercutiu muito a matéria de vocês. Não, a nossa Até matéria sim, mas não, eu não, eu olhei aqui, eu estava até aqui teclando exatamente isso. Os sites, principalmente os estrangeiros, não deram, e os estrangeiros dão. Não. É porque hoje é quase um trend falar mal da Amazônia, né? Falar mal da agricultura, do governo, etc. Então, é gozado, porque um fato, ele pode dar origem a várias narrativas. Sobre o mesmo fato, pode ter várias interpretações. Agora, é muito ruim quando você começa a ter uma narrativa desvinculada dos fatos. Desvinculada dos fatos. Nós temos uma questão muito tensa nessa área ambiental, né? E nós temos que superar esse tensionamento tratando dos fatos, né? Essas pessoas que estão na Amazônia são mais de 1 milhão. A maioria são pequenos agricultores. Quem levou eles para nós foram os governos levaram eles para lá, né? Eles estão lá no meio da floresta, não é? Pessoas que plantaram um pouquinho de café, que plantam um pouco de mandioca, que limpam uma área, põem fogo. Eles precisam de apoio, eles não podem ser abandonados lá ou criminalizados. Infelizmente, eu acho que está havendo uma evolução.
Talvez essa redução se deva já a um pouco mais de adoção de tecnologia, de mudança nas práticas, mas isso é difícil de avaliar agora. Agora, realmente é lamentável que um dado que não sirva, né, para uma certa narrativa, ele seja descartado. Eu estava vendo até num site aí importante, Psicologia, contestando a entrevista que o vice-presidente Mourão deu depois que se reuniu com os investidores. O Mourão disse que as queimadas estavam diminuindo e o site lá diz, não, é mentira, elas estão aumentando. Quer dizer, de onde que ele tirou essa informação, né? Então, hoje, as pessoas têm que estar muito atentas. Agora, o compromisso da Embrapa é com números, mapas e fatos. Nós temos uma frase que a gente usa muito de um americano, vou me permitir falar em inglês, depois eu falo em português, mas é o do Deming. Para nós é fundamental. Ele diz o seguinte: In God we trust. All others must bring data. Em Deus nós acreditamos, confiamos. Todos os outros têm que trazer dados. Tem que trazer dados. Pois é. O resto Olha, tem que trazer. Evaristo, pegando esse gancho que você falou do vice-presidente Hamilton Mourão, ele também avaliou que a redução, essa projeção de redução das queimadas trará de volta os investidores ao nosso país. Como você avalia essa questão dos investidores ligados a esses problemas da Amazônia? Acho que é uma oportunidade fantástica, né, para você superar a desinformação. Nós temos que qualificar os nossos dados. Nós não podemos ficar dando dado de desmatamento como se fosse o Ibovespa, né? Como se fosse Bolsa de Valores. Ah, subiu 10%, caiu 15%, agora não sei quanto subiu, agora desceu. Mas o que está por trás disso? Por que isso está acontecendo? O que precisa ser feito para modificar? Não é? Então, eu acho que quando a gente qualifica, aqui no caso as queimadas, né, nós temos clareza de poder dizer a qualquer instituição internacional, olha, se você está comprometido, se você quer nos ajudar as queimadas na Amazônia, é simples. Nós precisamos levar tecnologia para o agricultor. Eu posso explicar para ele que ao invés de queimar o resto da cultura, ele deveria moer, picar e incorporar no solo. Vai proteger o solo, aumentar a matéria orgânica, vai ser bom para a diversidade. Sabe o que ele vai falar para mim? Ele vai falar, ótimo, o senhor me compra um trator, o senhor me dá dinheiro para eu abastecer o trator, o senhor me treina que eu vou fazer o que o senhor está mandando. Quer dizer, ele não tem recursos para adotar essas tecnologias. Então, nós temos que ir de novo para a questão do desenvolvimento regional, do desenvolvimento rural. Nós não temos como tirar 1 milhão de famílias que estão lá na Amazônia, eles estão vivendo lá. Então, temos que levar para eles os meios. Eu acho que os investidores, os órgãos de governos estrangeiros, financiadores também, é uma oportunidade. Eu não vejo de forma tão negativa essas reações. Acho que é negativo se nós não formos capazes de levar nossas informações e associá-los às soluções. Não é? E a solução é fortalecer a pequena agricultura da Amazônia. Ela não vai ajudar na comercial, ela não vai produzir soja, ela não vai mudar as contas do Brasil, não. Mas essa pequena agricultura da Amazônia é ela que fornece alimento para as 500 cidades que tem na Amazônia. Tem 500 cidades na Amazônia. Quem que fornece leite, Sim. hortaliça, fruta, café para essas cidades? São esses pequenos agricultores. Então, não é para desenvolver o agronegócio da Amazônia, não é nada disso. Mas, por outro lado, você não pode abandonar, não é, essas pessoas. Sabe o que vai virar a Amazônia se a gente abandonar esses pequenos agricultores? Num território do narcotráfico. É o que já está acontecendo em algumas regiões. Bom, pano de fundo de tudo isso, uma questão da presença brasileira cada vez mais forte no agronegócio mundial. E aí, vem essa situação, essa criação dessa polêmica. Nesse momento, a boa notícia que se tem, e são dados, como diz o Evaristo, não tem como serem contestados, é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que está fazendo essa aferição, e ele já aferiu para mais, está aferindo dessa vez para menos, as queimadas na Amazônia com uma queda aí de 23% comparado com o ano passado. Evaristo, obrigado a você aí, uma excelente noite. Obrigada. Olha, só uma coisa, o método do INPE é um método internacional.
Eles utilizam um satélite de referência da NASA. É o mesmo que calcula as queimadas da Bolívia, da Argentina. Não tem realmente, como você disse, o que dizer. São os fatos, não é? São os fatos. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, até mais.